Bom dia a todos e feliz ano novo. O jornalismo da TV Cultura inicia agora a transmissão ao vivo da posse do governador reeleito do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Vamos mostrar todos os detalhes, o juramento na Assembleia Legislativa, a apresentação do secretariado e o discurso com as propostas para mais este mandato. Ao longo da programação, vamos apresentar também as cerimônias de posse em várias capitais. E à tarde, a Cultura vai exibir a solenidade que marca o início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, direto de Brasília. E vão me fazer companhia nesta transmissão o historiador Marco Antônio Villa e Mário Ameni, que é especialista em gestão de eventos e cerimoniais e já trabalhou no Palácio dos Bandeirantes. Aliás, trabalhou no mundo inteiro, né, Mário? Bom dia aos senhores. Bom dia, Desculpa ter pedido essa visita logo depois de um Réveillon, né? Acho que vocês vieram direto das festividades, ou não? Praticamente, eu e o Villa viemos direto da Paulista. Da Paulista. Muito obrigado pela participação, Villa e Mário. Bom, vamos direto então ao Palácio dos Bandeirantes, onde está o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo já está posicionado? Já temos o Ricardo aqui no telão? Temos o Ricardo no telão. Ricardo, como é que está a cerimônia de posse? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos. Olha, já está tudo pronto aqui no Palácio dos Bandeirantes para a posse do governador Geraldo Alckmin. Ele que por volta das 11h30 da manhã vai dar a posse ao secretariado aqui no auditório do Palácio. Está tudo pronto por aqui, apenas alguns detalhes estão sendo feitos aí de última hora, mas vocês já podem ver aqui atrás de mim o tapete vermelho que foi colocado, o auditório também está praticamente todo pronto. Geraldo Alckmin saiu agora há pouco, por volta de 9h15 da manhã, do Palácio dos Bandeirantes, em direção à Assembleia Legislativa. Ele foi em carro oficial, acompanhado de batedores, e estava na companhia da primeira-dama do Estado, dona Lu Alckmin, e também dos filhos, Geraldo e Tomás. Geraldo Alckmin tem uma outra filha, Sofia, que não fará parte dessa primeira parte da cerimônia. Agora, ele também estava acompanhado, William, de parte do secretariado. Estavam com ele, por exemplo, o futuro secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, e também o secretário de Governo, Saulo de Castro Abreu Filho. Alckmin vai até a Assembleia Legislativa, onde será empossado pelo presidente da Assembleia, o deputado estadual Samuel Moreira, e também José Renato Nalini, que é desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois que ele for à Assembleia, ele faz lá o seu primeiro pronunciamento, volta aqui para o Palácio dos Bandeirantes, onde dará então a posse ao secretariado. E no final ele recebe os cumprimentos. O Palácio dos Bandeirantes foi totalmente aberto ao público. Quem quiser vir para cá participar dessa cerimônia está convidado, é uma cerimônia pública, para que o governador reeleito do estado de São Paulo possa tomar posse e, enfim, iniciar o seu segundo mandato como governador reeleito do estado de São Paulo. William. Muito bem, Ricardo, muito obrigado. Mário, bom dia, né? Mais uma vez. Essa cerimônia, mesmo sendo um governador reeleito, ela acontece como um rito normal de um governador que foi eleito? Como é que é? Tem todo o trâmite, ele sai do Palácio dos Bandeirantes, em comboio? Como é que é isso? Normalmente, pelo decreto, o chefe cerimonial e o chefe da Casa Militar vão à casa do vice-governador e o convidam a participar da cerimônia. Aí, esse comboio do vice-governador vai à casa do governador, que no caso aqui é o próprio Palácio dos Bandeirantes, e faz o convite novamente. O governador, eu gostaria de convidá-lo a participar da cerimônia de posse. E aí ele incorpora o comboio, o governador, o vice-governador, e vão à Assembleia, onde vão com a escolta. Eu gostaria de esclarecer assim, a escolta de policiais militares, que é as motocicletas, elas têm a configuração de honra militar, não é para liberar o trânsito, não é uma questão de segurança, não tem essa análise, é uma honra militar, que é só concedida ao governador, ao presidente da República e a chefes de Estado. Então, aquelas motos não é para liberar o trânsito, é assim, uma honra que está sendo concedida de proteger o governador, entre aspas, mas isso faz parte com uma honra, como um desfile de tropa. É claro que hoje não tem trânsito, mas e se tivesse o trânsito? A escolta, né, a motorizada, ela tem, por decreto, ela tem liberdade de fazer o que quiser. Ela tem
Porque quando nós estamos protegendo uma autoridade, chefe de Estado ou governador, você entra numa outra lei, uma regulamentação e que você tem acesso a tudo. Você pode ir na contramão, não é desmando. Está previsto porque você está protegendo uma autoridade. Então, isso faz parte do decreto. Agora, o interessante dessas cerimônias é que o cerimonial tem regras, né? Tem, inclusive, manuais de regras, de etiqueta, Agora eu vou etc. te interromper. O Carnaval do Rio de Janeiro tem regra? Tem. Se você passar um minuto daquele tempo, o que acontece? Claro. É a mesma coisa qualquer Perde cerimonial. ponto. Cerimonial também tem É a mesma regra. coisa. Agora, nesse caso, você tem a isso. cerimônia aberta e a cerimônia fechada, Sim. não é isso? Ele vai em comboio. Que são cerimônias distintas e com cerimoniais distintos, ou não? Por exemplo, em questão de vestimenta, por exemplo. No caso, como são dois ambientes fechados, a Assembleia é uma atividade também interna dentro da plenária e no Palácio é dentro do auditório, então está dando recinto fechado. Normalmente, os cerimoniais de qualquer lugar do mundo adotamos no convite como passeio completo, que é o terno, né, o costume, como chamamos. E em cerimônias a céu aberto, ao ar livre, adotamos o passeio, só que é o blazer, que seria só uma calça, né, discreta, cinza, qualquer tecido, e um blazer sem gravata. Aí, nessa cerimônia de hoje, o tradicional é o passeio completo, que é o terno. Nós dois aqui estaremos prontos para ir para essa cerimônia, menos o Vila, é isso? O Vila é uma pessoa liberal. Mas o Vila, no entanto, está dentro da etiqueta para pessoas que estão sentadas, ou não? Porque nós dois estamos com o terno fechado, o Vila está com o terno aberto. Né? Então, essa historinha, não sei se eu posso contar, assim, Pode contar. Todos, né, na corte, na história da humanidade, então usava-se todo o traje fechado. Um dia, num castelo em Londres, um príncipe um pouquinho acima do peso, né, ele pegou, ao sentar naquelas banquetes, né, que existem na corte inglesa, ele desabotou o botão de baixo. Logicamente, todos os demais 300 da mesa, homens, olharam e falaram assim, eu me dei bem naquele ali. E desabotoaram o botão de baixo e ficaram só de cima. E virou uma regra mundial. E é muito mais confortável, e né? muito mais confortável, graças a esse príncipe que nós temos. Um pouco acima do peso, né? Que estava acima do peso. Então ele falou, Vila, vamos lá, bom dia também. Bom dia. O Vila, o Palácio dos Bandeirantes é onde o governador reside, né? Esse palácio só virou sede do governo do estado, foi em Nos anos 60. 64, não é isso? Saiu do Campos Elíseos, que era então a sede aqui na Avenida Rio Branco, que então era a sede do governo, né? Que ficou um bom tempo nos Campos Elíseos, vários decênios, né? E aí foi transferido. Isso daí originalmente era uma construção do Matarazzo, né? A princípio pensou-se fazer uma universidade, onde é o Palácio Bandeirantes, etc. Tal, e acabou aí depois de 64 se transformando. Acho que o primeiro governador que chegou a morar, não sei se foi o Abreu Sodré, ele deve ter sido o primeiro, hein? Eu acho que efetivamente que o Adhemar ainda ficou despachando um tempo nos Campos Elíseos, tal, o Adhemar de Barros. Depois houve um interregno com o Launatel, o Adhemar de Barros foi cassado. O restante do mandato, de alguns meses, o Launatel, que era vice, assumiu, e depois eleito, já indiretamente pela Assembleia Legislativa, o Roberto Abreu Sodré, que tem vinculação direta aqui com a TV Cultura, né? Ele que acaba, então, sendo o primeiro que efetivamente ocupou o Palácio dos Bandeirantes e tal. E a referência, claro, da denominação é o papel histórico, especialmente do século XVII, né, e XVIII, dos bandeirantes no processo de reconhecimento do território que hoje nós chamamos de Brasil, né? Então tem todas aquelas jornadas épicas tal, e que denomina, o Palácio faz referência a isso, essa presença da capitania de São Paulo no Brasil, bem como o nome desses bandeirantes marcam grande parte das estradas, dos caminhos do Brasil, né? Bom, você que nos acompanha agora, ligou a televisão, nós estamos, na verdade, transmitindo a posse do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que já saiu do Palácio dos Bandeirantes em direção à Assembleia Legislativa, né? Temos imagens aí, ele agora está... ele ainda está no Palácio, né? Ele está no Palácio preparando para sair em comboio. Acho que está recuperado essa imagem. Essa imagem é uma imagem recuperada, ele estava no Palácio há poucos instantes. E aí ele deixou o Palácio em comboio, não é isso, Marco? Isso, comboio. É uma comitiva oficial, né, onde são escoltados... No primeiro aí carro vai o governador e o vice, os dois vão no primeiro carro, depois no segundo carro vão as esposas, né, a primeira-dama, a Dona Lu, e a esposa do Márcio França, vice-governador. E eles são escoltados por batedores e oficiais da Polícia Militar e oficiais. Exatamente, que é do Batalhão de Choque, né, que pertence à ROCAM,
e que são aquelas motos Harley, que são maravilhosas, que participaram ontem também da prova de São Silvestre. E acho que aí é na hora que ele vai sair em deslocamento para a Assembleia, que ele está se despedindo. Os secretários também vão nessa comitiva, não é isso? Ou não? Não é o normal, né? Mas o governador tem o direito de fazer esse convite, porque eles vão ter que retornar ao Palácio logo mais para tomar posse, né? Então, agora é exatamente uma imagem recuperada, eles estão... É a frente do governador. O chefe da Casa Militar, Coronel Zé Roberto. Você vê como eu sou velho. O Zé era tenente. Tenente. E hoje é coronel full. Então, Na verdade, você estava me falando que você recepcionou todas as rainhas rainhas e reis do mundo, menos a Dona Elizabeth, só isso. Mas o resto todos. A Sonja, a Silvia, a Máxima, a Beatrix, todas. Muito bem, daqui a pouco nós vamos mostrar imagens do governador chegando, então, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí nós voltamos com essa narração, mostrando todos os detalhes da posse do governador. O PSDB mantém o comando do Estado de São Paulo desde 1994. Geraldo Alckmin inicia seu 4º mandato de governador. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória desse político que iniciou a carreira no interior. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho nasceu em 7 de novembro de 1952 em Pindamonhangaba, no interior paulista. Foi lá que ele iniciou a carreira política como vereador e prefeito pelo extinto MDB. Médico anestesista, formado pela Universidade de Taubaté, Alckmin foi eleito deputado estadual e federal, atuando inclusive na Constituinte. Vice-governador, assumiu o comando do estado com a morte de Mário Covas em 2001 e foi reeleito no ano seguinte com mais de 12 milhões de votos. Em 2006, renunciou ao cargo para concorrer ao Planalto, mas perdeu no segundo turno para o ex-presidente Lula, reeleito. Em 2008, tentou a Prefeitura de São Paulo e terminou em 3º lugar, atrás de Gilberto Kassab, então no Democratas, e de Marta Suplicy, do PT. O reencontro com o Palácio dos Bandeirantes aconteceria em 2010, ainda no primeiro turno. Com mais de 11 milhões e 500 mil votos, Geraldo Alckmin derrotou o petista Aloísio Mercadante e chegou ao governo paulista pela 3ª vez. Muito obrigado, paulista! Casado com Dona Lu, Alckmin tem 3 filhos e uma neta. Muito bem, Vila. Sim. O governador Geraldo Alckmin, ele chega aí ao seu 11º ano à frente do Estado, não é isso? Isso é caso único, viu? Na história, bem, durante o Império, os governadores, os presidentes de província, que era a dominação que se dava aos governadores, passavam muito pouco tempo, né? Raramente alguém ficava 1, 2, 3 anos, porque havia uma mobilidade muito grande dos presidentes de província. Mas na República, a partir, portanto, de 1889, ele é o que por mais tempo ficou à frente do Estado de São Paulo, né? Como governador tal. Antigamente, é bom lembrar que na República Velha se falava presidente de Estado, né? Alguns estados, os governadores eram chamados de presidentes de estado e outros chamados de governadores. Aqui em São Paulo era presidente. Mas se nós olharmos todos, desde 1889 até hoje, ele por mais tempo ficou, é também aquele que acabou sendo eleito 3 vezes, porque uma das vezes, como foi bem lembrado na reportagem, ele assumiu o mandato, ele era vice com a morte de Mário Covas, ele acabou assumindo o mandato. Portanto, nesse sentido, ele é um caso único na longa história política republicana paulista, de alguém que foi eleito 3 vezes, que está exercendo o mandato pela 4ª vez, que não há nenhum caso precedente. Você teve no governo do Alckmin, no cerimonial, Mário? Todo o governo, né? Todo o governo. Então, viajei muito com o Geraldo Alckmin, governador, né, nos eventos no interior. E eu lembro uma vez que nós estávamos no helicóptero, voltando, acho que de Ferraz, Mogi, nessa região, e ele olhava pela janela do helicóptero e falou assim: são muitos problemas a resolver. Como é que é cuidar do cerimonial do governador Geraldo Alckmin? Ele é dificultoso, ele é exigente? Ele é surpreendente, porque quando se vai ao gabinete do governador, alguns tinham métodos diferentes, posturas diferentes. O Mário Covas, você já sabia o que ele pensava, e se não sabia, logo ele ia falar para você o que ele pensava. Então, o governador era muito mais espontâneo, tal, o Mário Covas. E o governador Geraldo Alckmin, ele chega na porta e falou assim: vamos abrir para chamá-lo para ir para o evento. Aí tudo pode acontecer. É uma surpresa que, assim, ele vai
querer ir ou vai não ir. Entendeu? Isso para quem cuida de um cerimonial é Não, ruim ou é bom? não, Essa você inusitada tem- é bom de vez em quando, não? Não pode surpreender muito. Vila, o governador, ele tentou o governo federal, né? Sim. Em 2006. 6. E 2018 é um forte candidato ou não? Todo governador de São Paulo, queira ou não, já é uma espécie de pré-candidato a presidente do Brasil, tendo em vista a importância que o Estado de São Paulo tem na política brasileira. Tal. É o maior colégio eleitoral, são cerca de 22,5% do eleitorado está aqui em São Paulo, do eleitorado brasileiro, e a importância econômica que o Estado tem, e etc, etc. No caso, ele é um dos pré-candidatos, mesmo que não o queira, nem que se manifeste claramente esse desejo agora, afinal está iniciando o seu governo, mas ele é um dos pré-candidatos numa conjuntura de 2018 que vai ser muito diferente, porque a Dilma Rousseff não pode ser candidata à reeleição. Provavelmente a possibilidade seria que Lula voltasse outra vez como candidato, mas os retornos na América Latina são geralmente trágicos. Se a gente olhar, todos os retornos deram todos errados, né? Mas pode ser que ele se lance candidato, né? Claro, está no governo, ele é uma figura, foi 2 vezes presidente do Brasil, e aí teria em 2018, a princípio o desenho, 4 anos antes, é um certo apressamento na sucessão, mas hoje nós temos, grosso modo, 2 candidatos. Um é ele, claro, por ser governador de São Paulo, e o outro, Aécio Neves, senador. Que sai fortalecido mesmo sendo derrotado. Sendo na derrotado. eleição, né? A política é uma coisa surpreendente. Muitos vencem e perdem, parece que perderam, e outros perdem e parece que ganharam. Algumas derrotas, elas podem abrir caminhos para vitórias, né? Para futuras vitórias. Tal. No caso do senador Aécio Neves e os 51 milhões de votos que ele teve, um resultado muito expressivo e um desempenho no final do primeiro turno e depois no segundo turno, um desempenho muito expressivo eleitoral, e conseguiu manter esse cacife no final do ano ainda, em manifestações, em atuações no Congresso. Ele é senador, como nós sabemos, tal. Então, ele está bastante fortalecido agora, e é presidente nacional do PSDB. Agora, 2015, que começa hoje, é um ponto de interrogação, porque a chegada do Petrolão no STF, que vai ser provavelmente o maior processo coletivo que envolva políticos da história do Brasil, deve ser o maior, porque estima-se em 30, 40, até 70 parlamentares, vai ter um efeito devastador. Vila, nós já temos imagens do governador Geraldo Alckmin chegando, então, na Assembleia Legislativa, já está fora do carro, acompanhado do vice-governador. Agora que é o momento da cerimônia de posse, né, na Assembleia. Ele provavelmente vai até a sala. Aí está a Maria Alice, do cerimonial, o Luiz Cláudio, estão aí acompanhando. Ele vai até a sala da presidência, onde ele vai aguardar o convite à comissão de líderes para fazer parte dessa sessão magna de posse. Então, provavelmente os 2 seguem para a sala VIP. A repórter Luísa Moraes está a posta aí. Vamos entrar com a Luísa. Luísa, por favor, Luísa, quanto tempo deve demorar essa cerimônia aí na Assembleia Legislativa? Bom dia. Bom dia, William. Feliz 2015 para todos que acompanham a transmissão. E vocês têm aí imagens do governador, então, chegando acompanhado de Dona Lu Alckmin, também do vice-governador eleito, Márcio França, a esposa, que também tem o apelido de Lu, subindo aqui essa rampa. Vocês veem aí os lanceiros do Regimento 9 de Julho, várias autoridades acompanhando, então, a chegada do governador. Alguns deputados também, eles se dirigem para o Salão Nobre, onde serão recepcionados e depois, então, seguem para o plenário Juscelino Kubitschek. A cerimônia é bem simples, deve ser rápida. Primeiro será executado o hino nacional. Na sequência, fala o presidente da Assembleia, o deputado Samuel Moreira. Depois, o governador e o vice assinam o termo de posse, a sessão solene, então. Só depois disso, então, o governador Geraldo Alckmin deve fazer um breve pronunciamento e, então, sai aqui da Assembleia, onde ainda recebe honrarias militares e se dirige, então, para o Palácio dos Bandeirantes, onde dará posse ao secretariado. É isso, William, por enquanto. Bom, vamos continuar com a imagem lá, interna. Estou vendo da muitos Assembleia. secretários aí, viu, William? Eles foram, né? Eles foram junto com o João acompanhar o Carlos Souza governador. Meirelles, o Araújo, da Cultura. Quando estava passando ali no início, nós vimos lá a polícia com a roupa de gala, né? Na São os entrada lanceiros, isso também é uma honra militar, é a ala que, ou seja, o sentido é eu te protejo, né?
porque o governador é o comandante em chefe da tropa, né? Então ele tem essa honra. Aqui está o chefe cerimonial Natal, aqui à nossa direita, ele que está tentando conduzir a cerimônia. Ele faz, na verdade, acompanha o tempo inteiro, né? Tem que estar próximo aos governadores, né? Ao vice e ao governador. Nós normalmente fazemos o papel de bad boy. Então, o governador nunca diz, não vou cumprimentar ou vira a cara para alguém. Aí nós, cerimonial, que temos que fazer assim, governador, vamos, e tira o governador da situação, porque ele vai cumprimentar todos. O Edson ali. Então, ele entra no salão nobre agora, ele se dirige ao salão nobre? Não, ele vai na sala da presidência. Ele sai na sala da presidência, né? Isso é aí recebido o presidente, o Samuel Moreira, Samuel Moreira vai dar início à sessão magna e onde ele convoca a comissão de líderes para ir à sala da presidência, convidar o governador a tomar posse. Então, comissão de líderes, de um em cada partido, por determinação do senhor presidente, vai à sala da presidência e fala, governador, nós, da comissão de líderes, convidamos o senhor a tomar posse e fazer o juramento na sessão plenária. Aí é conduzido, ele toma assento ao lado do presidente e do lado esquerdo o vice, e aí dá-se a abertura da sessão. Ele presta o juramento, compromisso constitucional. É na sessão, lá no exatamente. No plenário. Logo após a abertura, tem um roteiro onde é feito esse pronunciamento. Quanto tempo dura essa cerimônia aí na Assembleia? Tirando os abraços e beijos, é rápido. É rápido o quê? Não, deve demorar nem 20 minutos por aí. É uma sessão, se não tiver, tem o hino, né? Mas está dentro do protocolo. O que demora são esses cumprimentos, são essa pré-momento da cerimônia. Então, o presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Moreira, ele convida o governador e o vice a prestarem o compromisso, constitucional. Exato. Aí eles assinam o termo de posse. Né? Exatamente. O governador assume, então, o compromisso de respeitar a Constituição. E fala como governador. E ele aí é declarado chefe do Legislativo, do governador do Estado de São Paulo. Que já foi diplomado, né? Então agora vem a legitimar essa posse. E aí ele faz um breve discurso lá, né? Como governador, que provavelmente vai fazer um histórico, né, do seu governo e das propostas. Esse discurso ocorre dentro do plenário? Dentro do plenário. Não, no estacionamento? Não, é dentro do plenário. No estacionamento ele só tem um palanque lá no estacionamento que ele faz as honras militares, né? Isso. Presta faz a revista da tropa e recebe as honras prestadas pela Polícia Militar. Secretário de Educação, aqui ao nosso lado. Ô, Vila, a gente estava falando antes das imagens da questão do governador para 2018. Sim. E você me falava que um dos maiores adversários do governador será o próprio candidato à presidência da República, Aécio Neves, não é isso? Sim. Agora, o Alckmin, essa presença do Márcio França, do vice, ajuda em alguma coisa na composição? O Márcio França era muito próximo do ex-governador de Pernambuco, né? Falecido Eduardo Campos. Perfeito, perfeito. Aí você já está sinalizando uma possibilidade de aliança na esfera nacional do PSDB com o PSB. Tá? O PSDB tem um problema histórico que se revelou outra vez na eleição de 2014 em uma região do Brasil, especialmente o Nordeste. Tem dificuldade de penetração, tal. Os resultados foram muito ruins no Nordeste, foram os piores em termos regionais, tal. Então, esse tipo de composição aqui, certamente poderá facilitar, caso ele saia candidato em 2018, essa composição. É bom lembrar que aí você precisa renunciar, né, com 9 meses de antecedência, e quem assume o governo é o vice. Quem assumiria o governo? Márcio França, do PSB. Então, tudo indica que, se, no caso, agora ele pode também, o governador, a política é tão surpreendente, ninguém sabe, né? Basta ver a eleição de 2014, a surpresa que foi o desenrolar da eleição, ele pode se lançar ao Senado, por exemplo, também teria se desincompatibilizar já no final do mês de março, né? Até o final do mês de março de 2018 e tal. Então, ele tem essas possibilidades. E por quê? Porque, claro, quando você é governador de São Paulo, volto a dizer, pela importância política e econômica do Estado, é natural que você sempre fique uma espécie de pré-candidato a presidente da República. Né? E quem que é o Márcio França? Você falou Márcio que ele França pode assumir aí, pode. o governador vá para ser candidato a presidente. Sim, aí ele assumiria, a menos que ele optasse
por ser candidato também, aí teria, aí você tem uma linha de sucessão que passa pela Assembleia Legislativa e tal, né? Mas que ultimamente não ocorreu no caso de São Paulo esse tipo, sempre o vice assumiu. Basta lembrar que o Cláudio Lembo, por exemplo, assumiu completando o mandato de José Serra e tal, né? Então isso é mais ou menos uma praxe de São Paulo. O Márcio França, a carreira política dele é na Baixada Santista, foi prefeito de São Vicente, tem uma forte presença política na região, né? E se transformou no presidente estadual do PSB. Essa aliança com o Alckmin não foi fácil, porque o PSB nacional, a princípio, não queria essa aliança, ficou em dúvida se teria ou não. Aí Eduardo Campos cacifou essa aliança, que era o então presidente nacional do PSB. Quando Marina já tinha sinalizado que seria a vice, provavelmente, do Eduardo Campos, ela foi contra essa aliança, jogou contra várias vezes, etc. tal, até finalmente a seção regional aqui decidir que faria aliança mesmo. Então, não foi fácil essa composição, foi um processo penoso até para o PSB, mas finalmente se estabeleceu essa aliança, porque aí a história para o Eduardo Campos era tentar ter um palanque em São Paulo também, afinal o maior colégio eleitoral ele precisava ter um palanque. Mas a história quis que fosse diferente. Ele acaba falecendo, Eduardo Campos, em São Paulo, em Santos, no dia 13 de agosto. Muda-se radicalmente o panorama eleitoral. Marina vira candidata, em 2 semanas passa a ser a favorita naquele momento, na última semana de agosto e 1º de setembro, e o quadro mudou radicalmente, né? Então, o Márcio França, portanto, ele tinha essa vinculação muito forte com o governador de Pernambuco, Daqui a pouco nós vamos falar sobre os desafios do governador nessa nova gestão, viu, Vilas? Ok. Vamos voltar ao cerimonial aqui. Onde o governador está nesse momento, Marcos? Era para ser uma sala privê da presidência da Assembleia, que logo ao fundo é a sala do Samuel, que é o fundo, e essa é a antessala do Samuel, que deveria estar só o Márcio França e o governador-geral. Mas, como se vê, houve Mas isso é normal, sempre, todos esses meus anos de posse, todos os anos acontece essa... São os líderes, né, são os secretários, que nesse momento acredito que o cerimonial está lutando para levá-los até a tomar seu assento na plenária, mas não consegue. Mas daqui a pouco começa já os deputados tomam assento nas suas cadeiras e os convidados tomam assento lá junto ao governador na plenária. Agora você me disse que é normal acontecer essa quebra de protocolo. Agora isso é normal para o Brasil ou isso é normal no mundo inteiro? Não, é normal, porque é uma questão assim, de que todos participaram da campanha, né, de uma certa forma, né, se debateram durante alguns meses, são todos líderes, são todos amigos, quer dizer, realmente, porque depois eles não terão tempo de cumprimentar o governador, então eles aproveitam esse momento que o Natal, que está ali alucinado ali atrás, está tentando, mas ele aproveita esse momento para poder cumprimentar o governador, cumprimentar os demais secretários, fica os deputados parlamentares cumprimentando os secretários e vice-versa. Mas isso daqui a pouco vai se resolver, pelo menos esperamos,